Hoje, dia 6 de dezembro, eu tive a minha segunda reunião com a escola, professora Milena Benedicto. Eu cheguei na escola por volta das 11 da manhã e aguardei até a meio-dia e 12, quando a Meire, que é a coordenadora pedagógica, pôde me receber. E assim que eu cheguei, ela pediu para que eu subisse, lá na sala dos professores, na sala 5, onde eles estariam reunidos. Aí eu cheguei na sala, os professores estavam todos lá reunidos, a escola estava num momento bastante tumultuado, algumas famílias estavam lá na recepção recebendo cesta básica, e também tinha uma festa que iria acontecer com as crianças dos pequenos, os pequenos, né, dos anos iniciais da fundação do ensino fundamental 1 e 2. E então estava bastante movimentado a escola nesse momento. Mas eu subi, cheguei na sala 5, os professores estavam reunidos, me aguardando. Aí eu cheguei, eu tive um pouquinho de tempo para conversar com ela enquanto ela arrumava lá o computador, abria o computador, e aí eu conversei com ela, falei para ela perguntei para ela se as reuniões costumavam começar como, né? Se havia algum quebra-gelo, aí ela falou que dependia, tinha vezes que sim, tinha vezes que não, e que metade do grupo gostava disso e metade do grupo não gostava, que eh, era muito claro isso, né? Ela falou. E aí eu falei para ela que eu não ia fazer nenhuma exposição, mas na verdade eu tinha ido para a gente conversar, e ela falou que eles estavam com o meu termo de consentimento em mãos, mas estavam questionando várias coisas, o que que era a pesquisa, quanto tempo ia demorar, o que que eu ia precisar, o que que eu ia gravar, enfim. Aí eu falei para eles assim, olha, a pesquisa, eu tenho uma ideia de trabalhar com comunidade escolar e eu acho que a gente vai trabalhar juntos nisso, né? A ideia é fazer um trabalho conjunto onde todos ganham. Eu vou ganhar com o meu conhecimento a respeito do que eu estou pesquisando, vocês vão ganhar porque vai acrescentar coisas à escola e à comunidade. Então, vai ser um trabalho conjunto. E aí eles perguntaram, mas que dados que você vai precisar? A gente leu aqui e tal. Aí eu expliquei que quando a gente faz uma pesquisa, nós precisamos de dados, que normalmente a gente coleta dados através de áudio e vídeo, e que esses dados são importantes para a gente poder fazer as análises posteriores, e que a análise é feita a partir das falas, das escolhas lexicais, e que tudo isso traz informações sobre o tema que eu estou trabalhando, que o meu tema é colaboração e comunidade. Aí eu expliquei que a gente faz um levantamento grande, né? Uma amostra grande de dados, e depois dessa a gente vai escolhendo, às vezes a gente pega apenas 10 minutos de todo esse processo para analisar, que tem a ver com o tema. E que as questões de sigilo, de confidencialidade, elas serão sempre mantidas, uma vez que a gente só recebe o aval da PUC para fazer esse trabalho, se de fato tudo tiver de acordo, as pessoas concordarem, enfim, né? Aí eles ouviram, e aí eles começaram a falar que eles não conseguiam ver muito como a gente trabalhar com a comunidade, porque a comunidade só vai para a escola em alguns momentos, nas festas juninas, nas reuniões bimensais, ou numas situações de festividade, como hoje à tarde que ia ter do ensino inicial, né, do Fundamental 1, Fundamental 2, e que eram nessas situações que a comunidade estava presente, porque, na verdade, as pessoas trabalhavam e eles tinham pouco tempo para acessar a comunidade. Além disso, a escola funcionava no período no período diurno, onde eles estão estudando, né? E que à noite era EJA, né, que tem, e que aí é só atendido esse público, especificamente.
E aí ficamos conversando sobre isso, né, sobre as possibilidades que a gente tinha de fazer o trabalho, e eu expliquei para eles que para mim era importante fazer o trabalho, por que que eu queria fazer o trabalho na comunidade, uma vez que eu trabalhava já há algum tempo com comunidades, em outro trabalho, no fortalecimento de líderes comunitários e tal. E aí surgiram duas coisas, uma coisa que era trabalhar, por exemplo, eles falaram que eles estavam trabalhando esse ano a educação antirracista com as crianças e que eles marcavam reuniões com os pais para dar feedback do que eles tinham trabalhado. E aí eu perguntei assim: e vocês pensam em trabalhar com os pais sobre isso? Ah, não, a gente não pensa porque não dá para trabalhar com os pais, uma vez que eles não têm tempo, eles só vêm para a reunião muito rapidamente, depois passam na secretaria para pegar o comprovante de que tiveram na reunião. E que também eles sabem que o resultado aconteceu com relação ao ensino de educação antirracista quando o jovem muda o comportamento ou traz informações de casa, de que aquela situação, de que ele falou em casa, enfim, traz algum comportamento, algum indício de que aquilo, de fato, foi assimilado por ele e foi, de certa forma, disseminado na família. Aí a gente conversou um pouco sobre. Aí um dos professores falou assim: ah, e você nunca pensou em fazer um trabalho com os jovens do ensino fundamental final, pensando na questão da liderança mesmo, né, de eles se tornarem futuros líderes comunitários, porque isso é uma questão bem importante, porque a liderança desponta aqui na escola e muitas vezes a gente não trabalha e essa liderança poderia ser aproveitada, né? A princípio eu falei: "Ah, nossa, muito interessante essa ideia, tal, precisaria ver como poderíamos trabalhar isso". E aí surgiu a questão do grêmio, né, que na verdade eles falaram que o grêmio estudantil, ele começou, a ideia era funcionar a partir desse ano, mas assim, não funcionou como deveria funcionar. E que este grêmio seria muito importante, porque além de ser uma forma dos estudantes, né, fazerem mudanças dentro da própria escola, essas mudanças também poderiam se estender à comunidade, né. E aí a gente ficou conversando um pouco sobre isso, né, e, eles falaram que essa era uma ideia muito legal, porque eles precisam fazer isso, e de certa forma envolveria os jovens de várias idades, enfim, e que a gente poderia trabalhar nessa formação desse grêmio, né, e aproveitando essa liderança que surge dos jovens, né, desses jovens que se aproximam do Grêmio. Aí eu perguntei sobre a questão de quando eles retornavam, se eles ainda tinham algum tempo esse final de ano, eles falaram que não, que agora é só entrega de médias, coisas, trabalhos burocráticos que eles têm que fazer antes de entrar de férias, que eles entram de férias, passam as férias todas fora e só voltam dia 1º de fevereiro, que normalmente é uma quinta-feira, e eles voltam para trabalho interno, quinta e sexta, dia 1º e dia 2, e dia 5 começam as aulas. Aí a gente ficou de conversar um pouco mais sobre isso mais para frente, mas eu pedi para que a Meire me passasse mais informações sobre o Grêmio Estudantil, me passasse os documentos que ela tem, enfim. Ela me passou o nome de uma pessoa que trabalha na Secretaria Municipal de Educação, chamado Carlos Lima, e que esse moço, Carlos Lima, é um cara muito bom nessa área. Inclusive, ela tinha muita vontade de puxá-lo para fazer esse trabalho especificamente, e que eu deveria entrar em contato com ele, porque seria muito legal para o processo. E eu saí de lá, assim, pensando assim nas dificuldades que esse trabalho traz, né? Os desafios que esse trabalho traz. É um grupo de professores críticos, eles não, eles têm eles refletem, eles colocam, façam as suas colocações. Ao descer, né, para o pátio, né, para ir embora, eu passei pelo pátio onde estava sendo organizada a festa e fiquei impressionada com o número de mesas, né, que tinham de doces, bolos,
brinquedos, enfim, uma verdadeira festa, muitos refrigerantes para a festa que ia acontecer mais tarde, tudo da comunidade. A comunidade tinha se organizado para trazer todas essas guloseimas aí para a festividade. E aí a Mary falou, tá vendo? A gente não tem questão com a comunidade ela vem, ela participa, e tinha mães lá organizando coisas, de fato, tinha um movimento muito legal. Aí eu comentei com ela, falei, nossa, que legal isso é um case, porque nem todas as escolas têm essa participação, né, da comunidade. Ela falou, isso foi um trabalho de 12 anos do ex-diretor. E agora o outro que também trabalha já há 12 anos agora vai sair, o da tarde vai sair, que é o Wagner. Aí eu falei assim, mas às vezes vem outra pessoa e dá continuidade. Ela falou, é muito difícil. É muito difícil. Nessa distância que a gente está, normalmente quem vem para cá não é uma pessoa que tem esse, que vai dar continuidade, né, ao programa. Foi isso que ela falou. Até na hora eu pensei, puxa, mas ela dá, né? Mas, enfim, é isso. Então, foi isso que aconteceu. É importante falar que no começo eu fiz aquela atividade que eu tinha proposto. Eu falei, olha, se vocês toparem, eu quero fazer uma atividade com vocês para a gente se conhecer mais e tal. Fiz as perguntas, descobri que tinham 3 professores que moravam no bairro, sendo que uma das professoras também estudou naquela escola e hoje é professora lá, né? Muitos têm filhos, né? A maioria tem mais de 35 anos, tem 2 prestes a se aposentar, e basicamente é isso, né? Eu acho que foi isso que aconteceu.